Pessoal, bem-vindos a mais um Marketing Heroes Video. A gente está aqui hoje com a Cristina Della Pena. A Cristina é responsável pelo marketing digital na Neoway. Ela também cuida de marketing de produtos, é responsável pela estratégia de conteúdo, estratégias de go-to-market em geral. Então, é um super prazer ter a Cristina aqui com a gente para falar de um tema que eu gosto muito, porque tem tudo a ver com conteúdo no digital, mas eu sei que é um tema que vai além do digital, né, Cristina? Que é segmentação. Muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço você a oportunidade e compartilhar um pouco do que a gente vem aprendendo aí nos últimos anos sobre, como você disse, a gente não trabalha só no digital aqui na Neoway, a gente trabalha no marketing como um todo. O digital é uma das estratégias que a gente tem para atrair cliente. Hoje ela representa um percentual relativamente grande, mas a gente também tem outras formas de chegar até esse cliente. Ah, perfeito. A gente está aqui então para falar principalmente sobre o papel do conteúdo digital na segmentação de leads e clientes, né? Então, nesse contexto do digital, sabendo que segmentação vai muito além disso, mas nesse contexto do digital, como é que a gente segmenta leads pensando na jornada do nosso cliente, né? Então, a perspectiva é muito mais do cliente até do que da própria empresa. Me conta um pouquinho. Tá. Eu só quero só voltar um pouco, você me falou de segmentação e digital. Eu só quero voltar um pouquinho na parte conceitual, eu até comentei há pouco com vocês. Eu acho que a primeira segmentação que eu fiz foi tipo há 20 anos atrás, nem se falava, eu odeio fazer essas contas, mas enfim, nem se falava muito da parte de marketing digital. O que é a segmentação, né? O que ela traz pra gente? Ela traz foco, ela traz precisão, ela traz resultados. Através de um projeto de segmentação, você consegue entender quem são os iguais, né? E se a gente fosse pensar num cubo mágico, sem segmentação, eu imaginaria aquele cubo totalmente com as cores misturadas. Depois de um projeto de segmentação, exatamente o final, o azulzinho com azulzinho, verdinho com verdinho, amarelinho com amarelinho, ou seja, você vai estar alinhando propostas e atratividades para aqueles grupos que têm necessidades iguais. Então, vamos iniciar falando então o que é a segmentação. A segmentação é você unir os iguais e dividi-los em bloquinhos. Então, quando a gente começou a trabalhar com... E aí eu vou falar 20 anos atrás, nem tenho como resgatar. Mas quando a gente fez, primeira coisa que a gente entendeu é quem que eram os nossos nichos e como eles eram divididos pelas soluções que a gente ofertava para o mercado. E de lá para cá não mudou muito, não. A gente fez um projeto de segmentação aqui na Neoway, tem mais ou menos 2 anos, e a primeira coisa que a gente fez é entender como é que eles deveriam ser segmentados, como os clientes deveriam ser. E na época a gente trabalhou com 3 grandes pilares. O primeiro pilar é cliente, ou seja, quem são os clientes Enterprise, Commercial e Pyramidal. Se a gente fosse falar, é o grande, o médio e o pequeno. Enterprise é alguma coisa de faturamento acima de 500 milhões anos, Commercial de 100 a 300 e a Pyramidal de 30 milhões a 100 milhões. Então, primeira coisa é você entender que você tem que ter uma estrutura diferenciada para o Enterprise, de um cliente que é account, de um cliente commercial, de um cliente pyramidal. Necessidades que dizem não só respeito a você ter uma solução, mas um serviço agregado. Um volume de horas que você vai destinar a uma pyramidal, pela necessidade que ele tem, é menor do que um Enterprise, por exemplo, quando a gente fala de um Banco Itaú. Então, a gente entra aí nesse campo numa decisão de operação de negócio mesmo, né? De como é que vai funcionar o meu go-to-market. Então, muito antes da gente pensar em qualquer estratégia de marketing, mas pensar em estratégia mesmo de operação, né? Perfeito. Eu vou poder talvez usar uma estratégia de insight sales. Isso, eu vou chegar aí. Perfeito. E aí eu já estou chegando ali, calma, vou só voltando um pouquinho na história. Então, a primeira coisa, quando a gente fala, é entender e dividir os clientes, e aqui a gente entendeu que tinha 3 formas de dividir. A primeira por tamanho de cliente, e aí a gente acaba envolvendo a empresa como um todo. Você acaba envolvendo a parte de produto, a parte de tecnologia, toda a tua parte de experiência ao cliente, que a gente tem toda uma equipe de atendimento. Então, quando você faz esse projeto, não é um projeto de uma área de marketing, é um projeto de estruturação de atendimento da empresa como um todo. E aí eu estou trabalhando com todas as áreas em conjunto. Então, a primeira coisa seria o perfil do cliente, né, o tamanho.
A segunda coisa é qual é a vertical que esse cliente está. Então, eu vou dar um exemplo prático. Hoje, a gente trabalha com 15 verticais. O que eu vou falar para o meu cliente de saúde não é a mesma coisa que eu vou falar para o meu cliente de bancos, e muito menos para o meu cliente de construção civil. Quando eu falo na construção civil, eu tenho que falar de fase de obras, eu tenho que falar quais são os sistemas construtivos. Quando eu vou para a parte de bancos, eu tenho que falar qual é a empregabilidade, qual é a renda. E aí, quando eu vou falar de saúde, eu vou falar de médicos, hospitais, de equipamentos hospitalares. Como a gente trabalha com um produto que é Big Data Analytics, a gente tem um volume muito grande de dados, a gente tem que saber exatamente o que aquele segmento específico precisa, para dali a gente poder fazer o nosso segundo pilar, que é a verticalização. A verticalização para entender qual é o dado, qual é aquela informação que este segmento precisa. O segmento do Upper Middle, vou dar um exemplo, vou mudar até o exemplo, não vou falar de saúde, eu vou falar de bancos. Bancos não têm Upper Middle. Então, eu não tenho que pensar numa proposta. Bancos, você tem um comércio enterprise. Aí, quando você vai para a construção civil, já é bem contrário. Você tem um volume de enterprise, sim, mas menor, reduzido. Você tem um volume muito grande de upper middle. Então, é nesse sentido, você tem que se adaptar. Então, o primeiro, tamanho de cliente. Segundo, o que você vai falar para esse cliente através de verticalização. Ou seja, quais são as verticais que você vai, que faz sentido para o seu negócio. E aí vem o terceiro grande ponto, que é qual é o caso de uso. Então, quando você olha aqui dentro da Neoway, a gente tem dois grandes casos de uso. Inteligência, eu estou usando a Neoway como exemplo para ficar mais fácil. Mas, enfim, a gente tem Risk Compliance e a gente tem, que é perder menos, e o ganhar mais, que é inteligência e prospecção. Quando eu falo de inteligência e prospecção, eu falo com a equipe de marketing e com a equipe de vendas. Quando eu vou para Risk Compliance, eles não têm nem noção. Eu tenho que falar com uma outra área de dentro da empresa. Eu tenho que falar com a parte de jurídica, com a parte de... gente, me fugiu, de suprimentos. Então, são estratégias diferentes. Então, para aqueles tamanhos de cliente, para as verticais, você tem os casos de uso, porque para uma mesma empresa, eu tenho que tratar conteúdos diferentes, para casos de uso diferentes, verticais diferentes e perfis diferentes. Quando a gente começou a desenhar essa segmentação, meu Deus, no primeiro momento a gente fez uma tabela, meu Deus, não, relaxa, porque aí você vai aí você começa a entender e aí você finaliza a segmentação e começa uma outra etapa dentro da empresa, que é a jornada do cliente. A segmentação, no nosso caso, ela é mais complexa, porque a gente tem um produto muito flexível, que é utilizado por várias áreas de empresa, por várias verticais e por vários perfis de clientes. Não sei se no mercado, os nossos clientes, eles têm toda essa complexidade. No nosso caso, a gente teve, e a gente entendeu o que a gente tinha que falar. E, por incrível que pareça, do comércio para o enterprise, do upper middle para o comércio, a gente não mudou muito o discurso, a gente mudou mais para o enterprise que account, que aí sim são empresas muito grandes. Sim, então, faz sentido. Então, ponto de partida, resumindo na tua fala até aqui, o ponto de partida é a estratégia comercial dessa empresa casada à proposta de valor dos seus produtos e serviços. Exatamente isso. É o caso de uso. É que dor que a gente vai resolver do nosso cliente. A gente vai... A primeira coisa, né? Essa dor é o caso de uso. O caso de uso, ele é diferente por verticais e ele é diferente por tamanho de empresas? São essas perguntas que você tem que se fazer. Não é? Organizou? Fechou. Envolva a empresa, seduza a empresa. Quando a gente fez o projeto de segmentação, a gente parou a empresa inteira, o pessoal quase me matou, o marketing parou de verdade a empresa, colocamos camiseta em todo mundo e falamos, olha, a gente fez um projeto de segmentação, a gente entende que as pessoas são diferentes, a gente entende que a gente tem propostas diferentes, a gente explicou para a empresa, principalmente para a área de tecnologia, e para a área de produto, para que eles também envolvessem, entendessem que os produtos tinham que ser diferenciados, a gente envolveu a todos e a gente lançou esse projeto. Essa foi a primeira fase, a fase de todo mundo entender que as pessoas são diferentes e a gente tem que tratá-las de formas diferentes, ponto. Aí a gente envolveu a empresa inteira e lançamos. A segunda etapa, aí começou o projeto que a gente chama de jornada do cliente. Aí essa jornada do cliente, ela é dividida em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é quando a gente fala de atração. O segundo bloco é de prospecção.
e aceleração. E o terceiro é de retenção e upsell. A primeira parte, aí vem muito o que você me perguntou ali no início, que é a parte de conteúdo. Quando a gente olha a parte de atração, a gente tem perfis diferentes. Quando a gente vai para o upper middle, cerca de 60% do upper middle, ele vem de inbound. Então, esse cliente, ele tem um tempo menor de trazê-lo para dentro de casa. Então, a gente demora mais ou menos uns 40 dias para atraí-lo para dentro de casa, no máximo 60 dias. A gente consegue impactar ele nas redes sociais, uma série de... A gente tem 3 formas ali de impactá-lo, já vou contar para vocês. Estou falando no caso do upper middle. Quando você vai para o cliente commercial, ele é impactado, sim, pela toda a parte de inbound, porém, a gente tem que trabalhar muito mais eventos específicos para atraí-lo dentro de casa, e eventos com conteúdos ricos também, mas é um outro tipo. Então, a gente já fala que é 30% inbound, 30% a gente tem a parte de eventos, e os outros 30%, 40% a gente trabalha muito com a parte de parcerias e outbound. A gente também tem trabalho outbound. Então, quando a gente fala na estação, no funil atração, que ele vai lá desde o TAM, né, que a gente fez a jornada, a gente entendeu qual era o tamanho do cliente, a gente fez a segmentação, entendeu o perfil dos nossos clientes, a gente fez uma clonagem e viu qual outras empresas semelhantes nos atraíam. A gente chegou aí no mercado endereçável de algo em torno de 30 mil empresas, e dessas 30 mil empresas a gente pensou, como a gente vai atraí-las? E para atraí-las a gente colocou inbound, outbound, eventos e parceiros. Então a gente vai atrair esse mercado endereçável por intermédio dessas 4 formas, todas elas basizadas em conteúdo. Todas elas têm que ter um conteúdo específico para você atrair para um evento, para você poder entrar em contato com ele através de um case, ou para você fazer campanhas nas redes sociais. Não tem como você não trabalhar. Mais sobre essa parte em específico. Me interessa muito saber a diferença mesmo da estratégia de conteúdo de vocês em cada um desses canais e como é que a segmentação ajudou na definição dessas estratégias de conteúdo. Perfeito. Então, só vou voltando um pouquinho, eu estava comentando que no inbound, desculpa, que para o upper middle 70% é inbound, quando você vai para o comércio eu falei de 30%, 40%, e quando você vai para a parte de enterprise, o inbound ele representa 5%. Aí o evento representa 60%. E no comércio, o outbound tem uma representatividade maior. Então, a primeira coisa, depois que você entende qual é o tamanho, você olha para dentro de casa e você entende qual o perfil desse cliente e o quanto que inbound, outbound, eventos e parceiros representa para cada perfil. Então, aí você faz uma segunda regrinha, né? Então, você tem como se fosse uma jornada, né? Então, você fala assim, eu tenho que atraí-lo. Então, vamos para o inbound. Quando você vai para o inbound, você fala assim, pera, deixa eu entender que tipo de conteúdo. Aí a gente tem 3 tipos de conteúdo. Você tem no topo, meio e fundo de funil. Quando você vai no topo de funil, a gente entende que a gente tem que atraí-lo através de um case, de um e-book, de um conteúdo que faça sentido ou seja uma dor dele. Então, o que a gente fez? A gente fez uma pesquisa com os nossos clientes de upper middle, e dentro desses clientes a gente entendeu quais eram as primeiras dores, as principais dores deles, e a gente começou a desenvolver conteúdo para o inbound com dor de cliente que já é cliente do upper middle. E aí a gente desenvolveu esse tipo de conteúdo e atrair esse tipo de público, porque a dor do upper middle que está dentro de casa não é diferente da dor do upper middle que vai ficar, né, que vai ser um prospect. E foi daí que a gente começou a desenvolver esses conteúdos. São conteúdos esclarecedores, conteúdos de dia a dia e que ajudam o nosso cliente a resolver um problema específico que ele tem. É isso que a gente faz dentro do inbound. Isso no topo do funil, ou seja, nessa primeira fase de atração. E depois dessa fase, né? Então, esses clientes do upper middle e o commercial também alguma coisa, né? Vai ser impactado também por esse conteúdo. E a segunda fase, como é que vocês resolvem meio... Só voltando ali, além dos conteúdos, a gente faz muita campanha. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de uma campanha que a gente foi até premiado. A gente fez na Copa, por intermédio do Data Science, que a gente tem uma equipe de Data Science, a gente fez uma campanha de quem seria a seleção dos sonhos. Então, a gente pegou todas as Copas do mundo e aí a gente viu quem foram os jogadores aí de todas as Copas, valendo de Pelé até os jogadores atuais, foi de todos. E aí a gente fez uma campanha onde a gente disponibilizou para o mercado
por base na Data Science, quem seriam as posições, quais seriam os jogadores que eles seriam, independente do país, os jogadores que chegariam nessa seleção dos sonhos, independente da idade. Essa campanha nos trouxe um volume absurdo de leads. Por quê? Porque gerava uma curiosidade. Então, desde conteúdos ricos, que seriam dores dos nossos clientes, a gente também tem essa sacada de fazer esse tipo de campanha. Eu vou dar um exemplo, que a gente está lançando uma campanha da nova lei de proteção de dados. Eu sei que é uma dúvida do mercado, e mesmo sendo uma dúvida do mercado, numa campanha, no inbound, a gente está lançando um conteúdo rico sobre a nova lei, com um FAQ de perguntas e respostas, tudo o que você quer saber, entendeu? Então, a gente trabalha de uma forma mesclada, de problemas que existem, que são comuns, né, para aquele perfil de cliente, desde problemas que a gente sabe que são os temas mais comentados no mercado. Então, a gente faz esses dois tipos de conteúdo. Sim, nesse primeiro sentido. E nesse momento de topo, a segmentação por indústria talvez não seja tão relevante, né? Ela vai ser mais relevante mais para frente. Aí sim você vai para o segundo conteúdo. Aí você já entra no problema daquele cara da construção, daquele outro. Aí eu posso pegar de uma seguradora ou de um escritório de advocacia, por exemplo, na parte de risk compliance. E aí eu estou falando mais da questão do upper middle. Aí nesse ponto a gente trabalha muito mais num caso de uso ou num case de sucesso. Você impactou ele se interessou, ele entrou no seu site, ele leu o teu conteúdo e preencheu lá o primeiro formulário. Aí tu vai para o segundo conteúdo, que seria essa régua de relacionamento. Nesse momento, você já está falando para ele assim, ó, eu fiz um conteúdo mais genérico, agora é para você. Olha, estou de olho, eu vou agora te impactar em algum resultado de alguma empresa que teve um problema similar e que ela trouxe o resultado. Então, aquele cliente aí, eu não vou falar para o upper middle de um Santander. Eu vou falar para um upper middle de um cliente menor. E aí a gente pega um resultado de um cliente menor e aí a gente começa a impactar ele. E daí ele entra na nossa régua como um MQL. A gente... Imagina que você tem 300 leads, vou dar um exemplo. Desses 300 leads que passam para a gente por um intermédio de pontuação, ele gera MQL, vamos supor que geram 100 MQLs. Esses 200 de diferença, a gente convida ele para participar de um webinar, para apresentar que tipo de solução a gente tem, para ver se realmente a expectativa dele bate com o que a gente está disponibilizando no mercado. A partir do momento que esse cliente virou um MQL, a gente entra em contato com ele. A gente faz de 3 a 5 perguntas, dependendo da vertical que ele trabalha, e lá vai de novo a vertical, a gente entra no outbound, e aí sim a gente agenda a primeira reunião com ele. Então, desde o momento que ele está ali orbitando, né, vamos dizer assim, que a gente não sabe que ele é um prospect, até ele entrar dentro de casa, a gente acaba impactando ele de 3 a 4 conteúdos. É mais ou menos esse o volume de conteúdo que a gente faz nessa primeira régua, que é a régua da atração. Legal, legal. E depois a gente vai para a régua da prospecção e que o conteúdo continua também sendo usado, daí, principalmente pelo time de sales, é isso? É isso aí. Então, essa primeira régua, quem tá? Equipe de marketing, aí a gente tem uma equipe interna de pré-qualificação, que transforma o MQL em SQL, e aí a gente entrega, a equipe de marketing responsável de entregar uma reunião para a equipe comercial. Mas isso eu comentei contigo no inbound desses 4 conteúdos. Quando a gente vai para eventos, como a gente sabe exatamente o perfil de cliente que a gente quer ir, a gente desenvolve 3 tipos de eventos. Eventos que a gente faz com parceiros, onde o parceiro, ele já tem um evento, a gente só vê se aquele tema ele está falando tem a ver com o nosso tema, e a gente pede para fazer uma palestra, e enfim, é um evento do parceiro, não é um evento meu, é dele. Ele está fazendo, ele já tem uma estrutura, eu pego uma carona. Depois tem alguns parceiros que eles desenvolvem eventos específicos para você. Você fala mais ou menos o tema, ele vai lá, desenvolve, chama quem de direito, os seus prospects, e aí quando a gente vai lá, a gente sempre fala de um conteúdo específico para aquele segmento, de um case do sucesso, de um caso de uso daquele segmento, depois a gente faz uma apresentação da nossa ferramenta. Então, geralmente a gente faz isso. E o terceiro tipo de evento é evento que a gente faz internamente para chamar
mercado, né, para que eles se atraiam. Então a gente faz muito café da manhã para presidente, tem modelos e formatos diferentes, onde a gente atrai ali um futuro prospect para dentro de casa, e a gente trabalha com muitos parceiros nesse sentido. E qual que é a diferença dos eventos com a segmentação? São eventos diferentes para enterprise em relação a commercial? Boa pergunta, totalmente. Quando a gente fez um evento para o Enterprise, por exemplo, a gente faz um café da manhã servido, só para presidente, aí a gente coloca o nosso presidente, é um evento totalmente, sabe, elitizado, 10 pessoas, no máximo 15. Quando você vai para o Upper Middle, eu gosto de eventos até 40 pessoas, 50 pessoas, aí você já faz uma coisa um pouco mais descolada, um café da manhã, um happy hour, você já vai para um formato um pouco diferente, um formato um pouco maior. É mais ou menos essa diferença, mas o conteúdo em si, a forma de apresentar é diferente o linguajar. A gente sempre que a gente vai trabalhar com Enterprise, a gente vai falar e usar casos de uso e exemplos de empresas Enterprise. Quando você vai para um Upper Middle, meu Deus, vai falar na linguagem que ele vai te entender. Não tem como você pegar um presidente. Eu acho que as pessoas têm que se adaptar naquele nicho de mercado. Se eles gostam e entendem um determinado formato, eu não gosto de dar exemplos elaborados, por exemplo, para o Upper Middle. Eu acho que tem que ser aquele dia a dia dele. Identificação, né? Tem a questão de eu ajudar esse meu prospect, esse meu futuro cliente a imaginar, já começar a criar nele a imagem de estar usando o meu produto, de como é que vai ser a empresa dele, né? E aí você falou um ponto muito bacana. A gente tem um trabalho de personas. Então, quando eu falei para você, das réguas e tudo mais, para o Upper Middle, Commercial Enterprise, eu aconselho você entender com qual é a persona que você está falando, qual é o cargo dessa persona, e você fazer um desenho, que tipo de conteúdo faz sentido para aquele perfil. Então, quando você vai no Upper Middle, você geralmente fala com o dono da empresa. No máximo com um diretor que tem uma relação com o dono da empresa. Quando você vai para o Enterprise, você vai falar com executivos, sabe? Esse é o tipo de evento que você tem que sacar o que o presidente do Upper Middle quer e o que um executivo de Enterprise quer. É muito diferente esses mundos e você tem que saber conversar. Como é que você descobre isso, Cris? Como é que você faz uma pesquisa, você levanta um questionário? Vamos lá. Eu gosto muito de falar, hein? Pensa bem. Eu ainda estou na primeira régua, mas eu vou te explicar como a Nelly trabalhou com isso. A primeira coisa que a gente fez foi conversar com clientes, Upper Middle Commercial Enterprise, conversar com ex-clientes, Upper Middle Commercial Enterprise. A gente falou também com o Churn. E a gente também falou com quem atende o Upper Middle Commercial Enterprise, seja na área comercial, seja na área de Customer Success. Então a gente conversou com pessoas internas, clientes e ex-clientes. E aí a gente entendeu como é que era o linguajar, o perfil e o cargo que essa pessoa era. A primeira coisa que a gente fez, o primeiro formato foi esse. Depois a gente trabalhou com a nossa assessoria de imprensa, eles também fizeram um trabalho para a gente, do tom e voz Nelly. E a gente pegou uma carona nesse trabalho que a gente fez com a assessoria de imprensa, onde ele também desenhou os grandes personas público, mas aí muito mais focado a mídias. Mas a gente fez também e quis entender esse projeto. E por último, a gente tem um trabalho aqui interno, que a gente tem mais ou menos 600 clientes. Esses clientes são todos mapeados num programa que a gente tem de nome Sense Data. Lá dentro, a gente tem os níveis de influenciador, decisor, usuário heavy, assim vai, e os cargos de cada pessoa por segmento. E aí a gente cruzou todas as entrevistas, todas as percepções com a nossa realidade, que são mapeadas aí, só para você ter uma noção, a gente tem mais ou menos 1.200 personas dentro de casas mapeadas pela nossa equipe do comercial e de CS. Então aí não teve dificuldade, na hora que você cruza tudo isso, você sabe exatamente qual é o cargo e o perfil, se é o dono, se é um gerente, qual é o tom de voz, e foi desse jeito que a gente desenhou essas personas para fazer essa régua de atração. Então a gente tem para cada perfil de cliente, uma persona diferente. Uma não, na realidade, essa é a sacada da história. Algumas pessoas. Entendi. Legal. Então, me conta um pouquinho mais as demais réguas para a gente avançar. Então, a régua de atração, beleza, o inbound, o outbound também são conteúdos retos e diretos, onde você liga para a pessoa e fala, olha, eu trouxe isso de resultado,
você tem interesse em conhecer a Outbound, é alguma coisa um pouco mais de caso de sucesso e atração direto. Na de eventos eu já te expliquei, e parceiros, aí você tem que saber escolher com quais parceiros trabalha. Agendamos a primeira reunião que a gente chama de SQL. Aí você entra numa nova régua, que é a régua de prospecção. Para cada fase que o vendedor começa a lidar com esse cliente, a gente vai avançando, a gente trabalha com Salesforce, e a gente vai avançando em percentuais. A partir do momento que você manda uma proposta, ele está em 20%. Começa uma negociação, ele está em 40%. E assim vai até chegar no 100%. Para cada mudança de fase, a gente tem um conteúdo de impacto, que pode ser um vídeo, que pode ser um texto. Eu acho que você consegue desenvolver um tema, e desse tema você desdobrar em vários formatos diferentes e impactar nesses formatos diferentes em vários momentos dessa régua. Então, nessa etapa, a gente quer trabalhar o quê? A gente quer deixar o cliente seguro. A gente quer mostrar para o cliente que se ele vier para dentro de casa, vai ser uma excelente decisão dele. Então, nesse momento, para você deixar com que ele esteja bem seguro, ele precisa conversar com outro cliente. E aí você tem que fazer eventos onde você leva algum cliente teu para falar qual é o ganho e qual é o resultado por vertical. Aí é por vertical. Do teu resultado para aquele segmento. Aí não tem erro. Aí você consegue trazer a pessoa para dentro de casa. Aí a palavra nesse momento é credibilidade, né? É o momento de construir essa credibilidade para gerar confiança, né? Que o conteúdo vai transportar essa confiança que os clientes atuais já têm com o produto e com a empresa para os futuros e novos clientes. Sim, e nada melhor alguém falar bem de você. Então, né, nesse momento, é o teu cliente te ajudar nessa conversão. E é muito louco, porque aí eu vou te contar a última regra e você vai entender porque o cliente gosta de falar da gente. Bom, então essa etapa a gente está transformando um SQL num cliente. É através de uma esteirinha que tem 5 passos e cada passo você pode impactá-lo através de um conteúdo, mas a minha realidade é cases de sucesso. Fechou? Nova etapa, a etapa da retenção e upsell. A gente lançou tem, acho que um mês mais ou menos, a gente vestiu de novo a empresa, lembra disso, né? Marqueteira, tem que colocar lá a camisa, ir lá explicar para todo mundo, coloca a camiseta. E do marketing também, né? Vai todo mundo de novo, aí você põe uma nova camiseta, e aí a gente fez um novo projeto, só que dessa vez não foi uma camiseta, foi uma caneca de chopp, vou até mostrar para vocês. Aqui, dá para ver? Dá para ver. A gente fez uma caneca de chopp, aquele porta-crachá que também serve como aqui porta-caneca, não sei como é que chama isso aqui. E daí a gente chamou a empresa como um todo e a gente lançou um projeto chamado Minds. O projeto Minds é um projeto de relacionamento com o cliente que ele é balizado em 4 grandes pilares. O primeiro pilar, a gente fala do onboarding. A gente, quando conversou, lembra que eu falei, a gente conversou com os clientes que cancelaram, a gente entendeu que os nossos principais problemas é alinhamento de expectativa. O cliente, ele acha que vai ter uma coisa e na realidade ele acaba tendo uma outra coisa e não necessariamente o vendedor falou aquilo. Enfim, não colocando o peso de um lado ou do outro, o que a gente resolveu fazer dentro de casa? A gente chama todo mundo, coloca na sala todos os clientes que começaram naquele mês e a gente faz um alinhamento de expectativas. A Nelway é isso, o que é dado é isso, o que a gente faz para os nossos clientes é aquilo. E é uma manhã que ele passa com a gente, onde a gente deixa organizado o que a gente vai entregar e a gente alinha com a expectativa dele. E aí, nesse momento, ele entra para o Clube Minds, que é um clube de relacionamento, onde o nosso é Let's Think Together, ou seja, vamos fazer todo mundo, vamos pensar junto. Esse é o nosso tema quando ele entra na Nelway. Nesse programa, então, que eu comentei, são 4 pilares. O primeiro pilar é o onboarding, para a gente alinhar expectativas. Depois a gente tem toda a parte do mentoring, que é a parte dos conteúdos, que são os problemas que os nossos clientes têm, que a gente acaba através ou de um webinar, ou de um blog post, ou de um conteúdo rico, ou de um vídeo. A gente faz de formas diferentes
para que ele possa ter acesso àquele conteúdo. E aí, nesse momento, quando ele entra, a gente conta do mentoring, a gente explica todos os conteúdos que tem e a gente dá um pendrive com esses conteúdos para ele. Seja bem-vindo, tal, e sempre pensando que tem diferente para o EPERMI do Comércio Enterprise, sempre nesse formato. Dali a gente tem a parte de eventos. Na parte de eventos, a gente tem 6 modelos diferentes. Eu vou dar um exemplo, né, o ED Especial Google, que a gente vai fazer na próxima semana, onde a gente convidou todos os clientes Enterprise e Key Account, que são as principais contas que nós temos, e a gente vai fazer o quê? 5 da tarde, o senador, o assessor do Senado, que desenhou a nova lei de proteção de dados, ele vai fazer uma apresentação para esclarecer, porque quando a gente vai para o Enterprise, tem 60% bancos, então eles têm uma preocupação maior com essa parte de dados, então vai vir aqui ai, gente, perdi o nome dele, gente. É o Fabrício, que ele é assessor, ele é do Senado. Ele vai fazer uma apresentação explicando o que é essa nova lei e o que ela vai impactar e como a gente tem que se adequar nos próximos 2 anos, para todas as empresas se adequarem a essa lei. Depois a gente vai ter uma apresentação dos nossos produtos, né, o que a gente lançou esse ano e os novos produtos, aí já pensando no budget das empresas, e no final a gente vai ter um bate-papo do Guga de 2 horas, onde ele vai contar um pouco do encarreiramento dele, o que aconteceu pós todas as conquistas que ele teve, vai ser um bate-papo aberto, depois a gente vai ter uma música clássica, um happy hour. Então, o que a gente está fazendo nesse momento? A gente está fazendo que os nossos clientes, são 80 clientes Enterprise e Key Account, que vão ter um relacionamento, primeiro entre eles, e segundo, com um conteúdo que faça sentido, e daí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer com que ele seja mais fiel e queira falar da Neoway para outras empresas. Eu estou dando exemplo de um evento que a gente chama de Neoway Day, mas um dos principais eventos que a gente tem é o Data Driven Business, onde a gente traz um volume absurdo de conteúdos aí para clientes novos, para prospects, para clientes, onde a gente tem um grande evento que é em Floripa, que a gente impacta 1.000 pessoas, e depois a gente tem os talks menores que a gente está fazendo agora em outubro 2, um em São Paulo, outro no Rio, onde a gente impacta sempre com conteúdos ricos, sempre conteúdos. Sim, aí a gente está falando Indústria 4.0, as tendências mundiais, e aí você vai impactando ele por eventos. Bom, então o segundo pilar do Minds é a parte de eventos, e sempre nos eventos a gente foca no relacionamento entre eles. Isso que é o bacana, eles se relacionando com eles. Depois tem dentro da parte de eventos, a gente tem um que é muito especial, que a gente chama de Advisor, que é um case para os nossos clientes. Então, os clientes, eles se inscrevem, tem mais de 40, 50 clientes inscritos, e aí eles competem entre eles, e eles ganham um troféu, e eles vão nesse evento. Comentar isso, né? Tem esse espaço para uma premiação, uma entrega de uma honraria, né, para os clientes que estão, digamos, não só mais engajados, mas tirando, né, os melhores cases, tirando mais proveito. E é bacana porque aí tem uma sacada, né? Porque é o profissional. Então ele ganha visibilidade na empresa e ele ganha destaque no mercado, porque você está premiando, olha, eu estou premiando a Emília, eu estou premiando a Cristina, eu estou premiando a Betina e assim vai. Então, entre todos esse segundo pilar que a gente fala de eventos, o Advisor a gente trata ele com muito carinho. E aí depois eu te conto algo especial que a gente faz para ele, eu vou deixar para o final. Depois a gente tem toda a parte do mentoring, eu já falei, e a última, então, é de pesquisas. Então, fica o primeiro de onboarding, o segundo do mentoring, que seriam os conteúdos, o terceiro dos eventos e o último das pesquisas. Então, a gente faz uma pesquisa NPS. A gente entende como é que está o nível de satisfação do cliente em relação à Neoway. Nessas pesquisas, a gente fez uma só para entender quais os conteúdos que ele consome, aonde ele consome. Aí eu já sei aonde eu tenho que fazer, aonde eu tenho que impactar lá no comecinho, lá da minha jornada de atração. Então, aí você vai trabalhando com algumas pesquisas que podem ser desde uma pesquisa específica para te ajudar na área de marketing, a uma pesquisa específica de lançamento de produto, para entender quais são as questões, as temperaturas, e dali você utiliza esse pilar para retroalimentar não só o marketing, mas a empresa como um todo. E
aí contando nesse lançamento do programa que a gente fez mais, que eu mostrei a caneca, para os clientes a gente mandou uma caixinha com quebra-cabeça, com um pin, e nesse pin a gente mandou o primeiro falando do lançamento, que é uma pecinha de quebra-cabeça. O porquê que a gente escolheu, né, o quebra-cabeça? Porque a peça isolada, ela não representa nada, mas quando unida e trabalhada com várias pessoas, que aí não estou falando só de Neoway, estou falando de Neoway e outros clientes, porque sempre um cliente quer saber o que o outro cliente está fazendo. Então, a partir do momento que você junte essas pecinhas, aí a gente está falando de um outro nível de relacionamento, e a gente está mostrando isso para ele através do Minds, através dessa caixa, desse simbolismo. Então, nesse cordão que eu mostrei, a primeira pecinha é um quebra-cabeça, e cada etapa que ele vai fazendo dentro de casa, ou um upsell que ele faça, ou uma participação de um advisor, ele vai ganhando os pinzinhos. E quando ganha o advisor, ele ganha um pin de ouro. Ai, uau! Aí especial. E quando a gente vai para o nosso evento que fica em Floripa, ele fica num quarto especial, no quarto dele, vai ter um giftzinho lá especial para ele. Então ele é tratado de uma forma, a gente chama no palco, a gente faz um vídeo, a gente entrega o prêmio, a gente coloca nas redes sociais, e desse jeito que a gente acaba impactando ali esse advisor, que é o cliente que fala pela gente, que ajuda a gente também na regra de prospecção. Super legal. Não, Cris, acho que foi bem bacana esse papo, que você passou por todas as regras, e uma coisa que me chamou a atenção, aqui a gente está finalizando mesmo o papo, que foi super rico, muito obrigada por esse conteúdo, né, que você também está fornecendo aqui para a gente, um super aprendizado para marketing managers e content managers que estão nos assistindo, com certeza muito aproveitar aí paralelos em outras empresas, mas um ponto que para mim permeou toda a sua fala é como vocês tratam o cliente como pessoa, né, a personalização mesmo, desde a segmentação, então essa segmentação, sim, por nichos, sim, por tamanho, sim, por indústria, mas pensando na pessoa que está lá atrás, né? Porque no final das contas a gente está... É B2B, mas o B2B é feito de gente, não adianta. Né? Então, a gente às vezes vai para uma estratégia de conteúdo B2B e ela fica sem nenhum tipo de alma, né? Ela perde a comunicação, que é o mais importante. Eu acho que vocês conseguiram, né, ser bem-sucedidos nesse desafio, né? Que a Neoway começa a passar as pessoas, né, impactando as outras pessoas do outro lado, né, do lado das empresas dos clientes. Eu acho bacana, eu estou tentando achar aqui e eu já te passo. Eu quero te falar quais foram os nossos resultados obtidos por intermédio desse projeto de segmentação. A gente vem crescendo aqui, eu já achei todos os números. A gente vem crescendo 50 por tratar a gente como gente, né? Modo de dizer. Mas você ter esse olhar especial, ter esse carinho, esse abraço, esse sentimento. Eu falo que o DDB ele foi feito com muita emoção, né? Ele é um elemento de tecnologia, mas que teve toda uma pegada, emoção, acolhida, e você pensar, olha, naquele quarto, aquela ação, faz a diferença e o cliente percebe isso. Ele percebe a partir do momento que ele entra e tem um onboard, por exemplo. Tá? Então, o que a gente vem crescendo? A gente, essa semana, saiu na Infomoney, como destaque. Ontem a gente saiu no Valor Econômico, provavelmente no próximo ano, ou 2019 ou 2020, a gente abre a IPO. A gente vem crescendo 50% ao ano, esse ano a gente provavelmente vai crescer algo em torno de 60%. A gente teve um ganho, deixa eu pegar todos os ganhos aqui para você, ganho na margem bruta de quase 15%. O custo de bens vendidos, que é o COGS, a gente reduziu em mais ou menos 36%. Então, a gente teve e o custo de market sale, a gente teve outra redução de 35%. Parece que você vai fazer a segmentação e você vai, se a gente vai gastar mais. Não. Se você trabalhar de uma forma mais produtiva e focada, com certeza você vai ter uma redução na empresa como um todo. E esses números são números que estão mostrando quanto a gente vem crescendo. Então, eu acredito muito na segmentação, acredito muito na jornada do cliente, mas eu acredito mais ali no dia a dia, o olho a olho, aquele carinho especial que você vai dar para o teu cliente /prospect.
Tá bom? Foi muito bom falar contigo. Fantástico. Adorei. Muito obrigada por tudo. Obrigada a você. Parabéns pelos resultados. Nossa, Obrigada. um trabalho muito completo e isso aparece nos números. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. E eu vejo você no nosso próximo Marketing Heroes Videos. Obrigada, Cris. Você é uma hero mesmo. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.